Gênesis 3, a partir do 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele disse: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento até que volte à terra da qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. O homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Até aqui, vamos orar. Pai, nós te pedimos que a tua graça nos seja dada, para que em ouvindo a tua palavra também possamos compreendê-la, e que ela seja mais do que um conhecimento ou uma resposta a algumas curiosidades, mas que seja de fato o teu poder para transformar a nossa vida, para mudar alguns dos nossos paradigmas, para que através também das coisas que vamos vir a conhecer ou compreender de forma mais adequada, tenhamos também uma postura diferente com o mundo, conosco e contigo. Ajuda-nos pela tua graça, pelo teu Espírito que está aqui entre nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Bem, eu precisei dividir a mensagem em duas partes, como eu disse semana passada. A mensagem é a continuidade então do domingo passado, sobre o pecado humano e os seus desdobramentos. Propriamente dito, na semana passada, na primeira parte dessa mensagem, eu abordei algumas questões que, obviamente, são necessárias para a gente compreender algumas questões agora. Hoje eu vou falar só sobre o desdobramento do pecado. Sobre o pecado falei na semana passada. Então, se você não esteve, não ouviu, tem como acessar aí na internet, no Facebook ou no YouTube, tem o vídeo da mensagem do domingo passado. Falei a respeito das estratégias do tentador, como é que ele fez, quais os artifícios que ele usou para causar aquela tentação e enredar tanto a Eva quanto o Adão. Depois falei sobre o primeiro pecado humano e a queda da humanidade, daquele estado inicial de inocência e pureza. Falei também a respeito da nova percepção que aqueles que agora estão caídos passam a ter da realidade. Porque uma coisa era entender a vida e o mundo e a existência a partir de uma inocência e pureza. Outra coisa é interpretar e discernir o seu tempo a partir de uma mente corrompida. Então falamos um pouco a respeito disso, que essa realidade passa então a ser distorcida, injusta, fugindo das coisas, encharcada de sentimentos que até então eles não conheciam, e cheia de justificativas que são inúteis. A gente vê eles tentando jogar a culpa um para o outro, não assumem sua responsabilidade. Falamos mais sobre essas questões no domingo passado. E hoje vamos falar sobre quais são os desdobramentos, ou seja, quais são as coisas que acontecem por decorrência deste pecado. O que aconteceu ali naquela cena no Éden. Alguns desdobramentos.
para todos os personagens que estão ali implicados. Então a gente vai tentar tratar isso e a partir disso vamos tentar ter resposta para algumas questões dos nossos dias. Eu espero mesmo, em nome de Jesus, que muita coisa no seu coração fique resolvida, que você consiga olhar para algumas circunstâncias do nosso meio com um olhar mais cuidadoso e a partir do Evangelho de Jesus Cristo com um olhar de redenção para as coisas que assim precisam, né? E aí nós, enquanto entendemos essas coisas, vamos ver como essas coisas que estão ainda se desdobrando ao longo dos tempos, vêm e nos impactam ainda, e como é que nós lidamos com essas situações, como nós, enquanto cristãos, lidamos com esses desdobramentos, né? Mas eu acho que é importante ainda pontuar algo que eu não fiz nas outras mensagens, que a palavra Éden, ela significa não paraíso, paraíso é o nosso conceito, né, do que era lá, mas significa delícia, prazer, satisfação, isso significa Éden. Então quando fala, aqui no capítulo 3, ou no capítulo 2, aliás, que Deus cria o homem, e o coloca num lugar específico, a intenção de Deus era que o ser humano usufruísse desse prazer, dessa bênção de Deus, que ele gozasse das benfeitorias de Deus para o ser humano. Essa é a ideia de Deus, colocá-lo num lugar de satisfação. E quando vem a tentação, é interessante isso, Deus coloca eles nesse lugar de satisfação, e a tentação vem justamente com a proposta de fazer com que eles se realizassem outros desejos. É como se fosse assim, olha, Deus colocou vocês num lugar de satisfação, mas esse lugar não traz satisfação. Então a proposta da serpente existe uma outra condição mais satisfatória do que essa que Deus deu a vocês, e se vocês quiserem é só vocês participarem do fruto. Acontece que o que Deus disse foi justamente o contrário. Vocês estão agora no Éden, estão vivendo em meio à satisfação, mas em comendo do fruto, vai incorrer sobre vocês algo que é exatamente o oposto da satisfação. Mas a tentação os levou a pensar, a presumir que Deus estava boicotando a vida deles, que Deus não queria que eles vivessem uma vida plena e satisfeita. E aí o diabo propôs, ali Satanás, na serpente, propõe para os dois, Adão e Eva, principalmente ali, diretamente para Eva, que haveria uma outra satisfação que Deus não estava deixando tão clara, que é uma satisfação pertencente aos deuses, inclusive falando, olha, Deus não quer que você conheça isso, porque em conhecendo isso você será como Deus, ou seja, será tão pleno, satisfeito e realizado quanto Deus. Passava por aí a tentação. Quando eles comem do fruto, o que eles descobrem é que era exatamente o contrário do que a serpente estava dizendo, e exatamente como Deus disse que seria, que não seria, a vida deles a partir de então, não seria aquilo que poderia ser no Éden, uma vida de plena e total satisfação. Passa-se então um tempo de dor, repressão de desejos, servidão, fadiga, cansaço e morte. É isso que eles experimentam a partir de lá. Então, inclusive, abro aqui um parêntese, e te desafio a, quando você começar a ler a Bíblia, não passar batido pelos textos como se fosse só uma historinha. Tem tanta coisa aqui, tanta coisa só nesse trecho que nós estamos, que eu demoraria vários dias para a gente discorrer tudo que está aqui, ou tudo que eu consigo ver, né? Tem mais essa ainda, né? Tudo que está aqui, é tudo que eu consigo ver. Então leia a Bíblia com mais calma, leia com cuidado, leia um trecho, para a hora, pergunta para o texto, fala, Deus, o que tem aqui que eu não estou enxergando ainda, que não está tão claro, porque tem coisas profundas demais nos textos bíblicos, e a gente passa por essas preciosidades, como se você passasse andando na rua, passasse em cima, ó, você está indo, não estou dizendo o que você deve fazer, eu estou usando como uma metáfora, por favor. Você está indo para a lotérica para comprar um bilhete para ganhar na Mega Sena. E chegando na porta da lotérica, você passa por cima do bilhete premiado. Quando você vai para a Bíblia e não presta atenção, é isso que você está fazendo. Você está indo para conseguir uma riqueza, passa por cima dela e não fica rico de jeito nenhum. E aí fica preso a questões que todo mundo fala que está no máximo na superfície, isso quando não está equivocado, né? Mas então eu quero apresentar para vocês primeiro aqui a sequência das sentenças que Deus dá, porque uma coisa é o fato, a outra coisa é a sentença que decorre do fato, o desdobramento. Se você se lembra, que nós já lemos na outra semana, quando eles pecam, eles comem do fruto, Deus está chegando onde eles estão, e quando Deus está chegando, eles se escondem, você lembra? Vocês lembram disso?
E Deus começa falando com Adão. Pergunta para Adão o que tinha acontecido. Adão fala que a culpa era da mulher que o Senhor me deu. E aí ele pergunta depois para Eva: o que aconteceu? Foi a serpente que me enganou. E ele não pergunta nada para a serpente. Ele chega e já começa condenando, ele já começa julgando e trazendo uma sentença. Só que, se ele pede satisfação de Adão, passando por Eva e chegando na serpente, as sentenças não são nessa ordem. As sentenças são exatamente na ordem oposta. Ele começa sentenciando quem tem mais culpa no cartório. E o primeiro ali é a serpente. O problema é que o segundo é a mulher. E vocês vão entender aqui o porquê. Quando ele começa trazendo a sentença para a serpente, qual foi o papel da serpente ali? O tentador, que envolveu ali os dois que estavam ainda em inocência, naquele engano, naquela mentira, para que eles caíssem. Então ele tinha toda a culpa no cartório. Mas ele depois não vai falar com Adão, ele vai falar com a Eva. Por que ele vai falar com a Eva? Porque, segundo o apóstolo Paulo, e olha, é um assunto muito... Puxa vida, eu estou dando a minha palavra para vocês. Quando eu preparei o meu esboço, eu coloquei um texto aqui de referência, eu tirei esse texto, falei, esse texto é bastante polêmico, eu não vou usar ele para pregação, porque eu não vou conseguir ter tempo de explicar todas as implicações desse texto, e aí eu vou ter que me desviar, como eu faço na aula da escola bíblica, né, que eu começo num assunto, vou tentar responder outro, acabou minha aula, eu vou embora, e eu falei, eu não posso fazer isso nessa minha pregação. Mas o apóstolo Paulo, eu vou tratar em outra situação, ele vai falar o seguinte: a mulher, e eu vou citar isso aqui já, ela é quem foi enganada. Enquanto a serpente estava ali, o tentador, quem foi enganada na história não foi o Adão, foi a Eva. Então vai comigo, primeiro, versículo 16, capítulo 3, versículo 16, ou... Aqui é onde está falando a sentença. A mulher disse: farei mais intenso as dores de gravidez, etc. Mas, antes disso, quando Deus pergunta para a mulher o que foi que ela fez, quer ver? Versículo 13. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? Aí a resposta dela é: a serpente me enganou. Isso é o que ela responde. Quando Deus pergunta para Adão, Adão fala assim: foi a mulher que me deu. Quando pergunta para a mulher, fala assim: a serpente me enganou. E aí eu quero que você vá lá para segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Marca aí para a gente voltar daqui a pouco. 2 Coríntios 11, 3. Esse texto que eu vou usar não é o polêmico ainda, tá bom, gente? Fica tranquilo, que hoje eu não vou fazer isso. Ah, pastor, fala qual é o texto. Depois eu falo, outra hora. Senão vocês não vão me dar sossego para pregar. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Olha o que Paulo diz: no entanto, eu temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva, que foi enganada pela astúcia da serpente. Paulo está colaborando com a ideia de que o que aconteceu lá no Éden foi: quem foi enganado aí, quem recebeu uma proposta enganosa e caiu, foi a mulher. Então, ela foi enganada. Acontece que Adão também tem a parte dele de culpa, porque ele se deixou levar pelo que a mulher dele falou. Ele foi enredado porque a mulher dele, e aí aqui é uma coisa que eu imagino, tá bom? Não é o que está escrito na Bíblia. Pastor, mas se não está escrito na Bíblia, você pode falar? Eu posso imaginar. Se está certo ou está errado, eu não sei. Mas eu vou falar o que eu imagino. Eu não acho que foi em questão de segundos. Tipo, a serpente fala com a Eva pega, come do fruto, seja que fruto for, se for tipo uma fruta, vamos supor que seja. Então, vocês viram no filminho aqui, que parece um pêssego gigante, meio um coração que lateja. Vamos supor que tenha sido qualquer fruta, qualquer uma. Aí pega ali o fruto e come. Ela come. O que é que aconteceu com Eva quando ela come o fruto? Estou trabalhando com pensamento. A Bíblia fala que não aconteceu nada. E Adão come porque a esposa vai falar com ele. Então eu imagino que a cena foi mais ou menos assim. Ela vai, come, olha, não aconteceu nada. E a serpente tinha falado: a hora que você comer, você não vai morrer. Deus não está falando a verdade. Deus disse que você vai morrer para te pôr medo, porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Então ela come e não morre. Eu imagino ela chegando em Adão e fala: Benê,
amor, tô viva? Aí ele olha para ela, puro ainda, mas o homem tá vivinha, amor, tá linda, né, tal. E o que acontece? Então, é que eu comi o fruto e não morri. Deus falou que a gente ia morrer, eu não morri. Comi o fruto. Come também, porque esse fruto vai te dar essa sabedoria, nós seremos iguais a Deus e tal, e conversa com ele. Ela é iludida naquilo. Quando ele come é que acontece o negócio. Porque a palavra que Deus tinha dirigido para que não comesse foi diretamente para Adão. E a gente precisa entender que Adão é aquele com quem Deus tinha feito aquela aliança inicial. Embora tudo diz respeito ao ser humano, com quem Deus falou foi com Adão. Você leu o capítulo 2, Deus faz Adão, dá ordens para Adão, fala, não coma daquele fruto. E aí ele já estava passando a vida dele, ele trabalhando normalmente, dando nome para os animais, cuidando de todas as coisas, e no meio do percurso ele já tinha uma ordem para ele. Então Deus cria Eva, porque viu que ele não ia conseguir fazer as coisas sozinhos. É verdade ou não é, irmã? Que os homens não vão dar conta de fazer sozinho. Então Deus vai e faz a mulher, porque o homem não ia dar conta de fazer sozinho. Mas aí a mulher é enganada, e ele vai e fala para a mulher. E aí nós sabemos que, e não é uma questão só dos nossos dias. Então, irmão, se você às vezes se sente fraco por uma coisa que eu vou falar aqui, lembre-se que Adão já passou por isso. A mulher, aparentemente, é a mais frágil, mas a hora que ela quer, não tem homem que fala não. A mulher faz o homem fazer coisa certa e coisa errada. Leva o homem onde ela quer. Por isso que a mulher precisa ser sábia, porque a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos, porque a mulher tem esse poder de fazer com que o homem nem preste atenção no que ela está falando e faça. Eu tenho certeza que esposas aqui falam coisa para os maridos, porque ela sabe inclusive a hora que eles não estão prestando atenção, e ele, claro, Aí depois, quando ela está fazendo, ele fala, o que você está fazendo? Ué, mas eu falei e você falou que sim. Aí para não ficar chato de tipo, eu não estava te ouvindo? Tá bom, então já foi, né? Mulher tem essa condição, mas Eva já foi assim. Ela levou Adão aquilo, mas não foi por obrigação, e quem tinha toda a responsabilidade ali era Adão. Então, se por um lado ela foi enganada pelo tentador, por outro, Adão transgride a lei e quebra a aliança que Deus tinha feito. Isso estava sob júdice, debaixo da responsabilidade do Adão. E você vai ver que isso é verdade, se você ver comigo o versículo 9, capítulo 3 de Gênesis, do versículo 9 até o 11. Olha só. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Não está chamando o casal não, chamou o homem. Ele respondeu, ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Essa conversa aqui não é com a Eva, essa conversa é com Adão, e a Eva já estava lá. E Deus não vai tirar satisfação com a Eva, Deus vai tirar satisfação com Adão. Quando Deus vai falar com a Eva, não fala assim, por que você desobedeceu a ordem que eu dei? Quando ele fala com a Eva, a conversa é outra. Versículo 13. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? Porque ele não tinha dado ordem para ela. Então a questão é, o que foi que você fez? A responsabilidade era de Adão. E aí nós temos, do versículo 14 ao 19, os anúncios das sentenças que são dadas por conta desses pecados que foram cometidos. Então, primeiro, versículo 14 e o 15, nós vamos ler de novo. Acompanha comigo. Então o Senhor Deus disse à serpente, uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o seu próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
Então nós vamos primeiro falar sobre as sentenças que foram dadas à serpente. Primeira sentença. Parece que a primeira sentença é ao animal mesmo, ao ser que de alguma forma tinha alguma condição que outros animais não tinham. Porque quando o capítulo 3 começa a se referir à serpente, fala que ela era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Eu já disse para vocês aqui que no passado pode ser que o negócio era meio Crônicas de Nárnia. O animal fala com gente, eu não sei como que era o negócio. Mas não era uma coisa comum. Mas a serpente especificamente era diferente de todos os outros animais. E a Bíblia fala que ela recebe... Eu li um monte de comentarista, um monte de pessoas que pensam a respeito disso, que escreveram livros. Vi várias posições, algumas fantasiosas, outras perigosas. Eu vou andar pelo caminho mais confortável aqui, tá bom? Aqui a serpente... ela recebe essa palavra, você é maldito entre os outros animais, você vai se arrastar, você rastejará no pó, ou comerá do pó da terra e tal, porque isso é uma palavra que está indicando um símbolo de humilhação e de maldição. E aí surgem algumas perguntas, eu mesmo sou um dos que pensam na possibilidade. Então aqui eu não vou fazer afirmações, eu vou apenas levantar possibilidades, e aí você vai pensar o que você quiser pensar, o que for mais coerente. Se Deus fala que a partir daquele momento a serpente haveria de rastejar, há a possibilidade de antes disso ela não estar nesse estado. Então a serpente pode ser que andava, pode ser que voava, eu não sei mesmo. É uma possibilidade. Aliás, pensando nessa possibilidade, eu sei que pode parecer fantasiosa para alguns de vocês, mas usando um texto que a gente vai usar lá do Apocalipse daqui a pouquinho, lá fala que o dragão que está sendo falado lá no Apocalipse, o dragão, a antiga serpente, está dizendo que um é a mesma coisa que o outro. Se você já viu alguma coisa de mitologia, e principalmente o pessoal do Oriente, você sabe que a mitologia oriental é diferente da mitologia europeia. O dragão do europeu era aquele lagartão gordo, né? O dino da família dinossauro, com rabo maior, com asa e cuspindo fogo. E os caras, aqueles cavaleiros com roupa de ferro correndo atrás deles, certo? Isso é mitologia europeia, principalmente. Na mitologia oriental, quando se refere ao dragão, é sempre uma cobra com asa. Se você já viu algum filme chinês, japonês, você com certeza já viu. E você mais novo, não vem falar que você não sabe disso não, porque você já assistiu Dragon Ball e você sabe do que eu estou falando. Se assistiu Dragon Ball, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então os mais jovens não ficam tipo, não sei não, pastor. Sabe sim, você já viu Dragon Ball. Tem lá o dragão lá das esferas lá, ele é uma serpentona com asa, ele voa. Tem até patinha também. Então, alguns vão falar, não, é isso, é disso que está falando. E vão se aliar a um dos textos mais antigos que tem na Bíblia, que é o livro de Jó. É um dos livros mais antigos que temos. E lá fala de um animal, que não chama de dragão, mas pela descrição que dá dele, alguns vão falar, é um dragão. Alguns vão chamar até de hipopótamo, eu acho que é forçar muito. Fala do Behemote e fala do Leviatã. E fala assim, quem é que vai prender esse tal de Leviatã? Quem é que vai conseguir colocar uma argola no nariz dele? Puxar ele para uma corrente? Quem é que vai conseguir dominar esse bicho? E ele fala assim, porque a hora que ele quer, sai fumaça do seu nariz e ele cospe fogo pela boca. Me parece aí um tipo de dragão. Então alguns vão falar, bem, aqui nós estamos falando de um dragão que estava conversando e recebe essa maldição e passa a rastejar. Eu vou pela linha mais confortável aqui com vocês, dizendo que não, é só um símbolo que Deus está reutilizando uma realidade para fazer com que um símbolo haja. Eu vou dar um outro exemplo da mesma situação. Sabe aquilo que nós chamamos de arco-íris? Você sabe que quando acontece o evento do dilúvio, quando termina o dilúvio, aparece um arco no céu, ok? Na Bíblia não chama de arco-íris. Aparece um arco no céu. E Deus fala, aqui eu estou fazendo uma aliança com você. A pergunta que eu faço é, aquilo é a primeira vez que aparece um arco-íris? É a primeira vez que aparece um arco daquele no céu? Não. Deus não está inventando o arco-íris. Deus está dando uma nova função, uma nova utilidade, para que toda vez que nós víssemos aquele arco no céu, nos lembrássemos que Deus estava fazendo uma aliança com a humanidade e que nunca mais a terra terminaria em água. É isso. Não está inventando o arco-íris, está dando uma nova utilidade. Então, alguns pensadores vão dizer que, na verdade, quando fala que ela vai rastejar para sempre, comer o pó da terra, não está falando que ela não era desta forma antes, mas está dando uma nova forma de entender o porquê ela rasteja.
Então toda vez que olharmos para uma serpente, nós perceberíamos que alguém pela sua desobediência foi condenado a viver dessa forma. Ok, só para responder algumas curiosidades. Mas ainda falando aqui a respeito da sentença para a serpente, o texto fala uma coisa muito complexa, e eu vou olhar bem no relógio aqui, porque minha hora já voou. Puxa vida, me perdoem, vamos lá. O versículo 15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha o que Deus faz aqui falando com a serpente. Serpente, a partir de agora, você e a mulher estarão em inimizade. Vocês têm uma briga eterna. E aquele que nascer da serpente, e aquele que nascer de você, aqueles que serão seus descendentes também, estarão em guerra para sempre. Aliás, este que nascerá da mulher vai pisar a tua cabeça, e você vai ferir o calcanhar dele. E a pergunta é, quem é essa mulher, quem é esse descendente, quem são os descendentes da serpente? A gente vai tentar responder isso aqui agora. Ok, vamos então para Mateus capítulo 13, corre comigo lá, meu povo. Mateus capítulo 13, versículo 38 e 39. Jesus está contando aquela parábola do joio e do trigo, e ele começa a explicar. Mateus 13, 38. O campo é o mundo, e as sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou esse joio no meio do trigo, ele é o diabo. A parábola de Jesus é a seguinte: tem um campo, e neste campo foi semeado trigo. Mas vem um inimigo e ele planta as sementes dele no meio desse lugar, desse campo. E aí nós sabemos, como Jesus está dizendo, que o campo é o mundo, que o trigo é o povo dele, e que o joio, que está também semeado pelo maligno, são aqueles que são os desobedientes, os infiéis, os que não servem a Deus. São esses aqui. Quero que você vá comigo para um outro texto. Então você acabou de ler Mateus 13, vá para João 8, um pouquinho para frente. João capítulo 8, versículo 44. Passei. João capítulo 8, versículo 44. Jesus está falando com os religiosos da época. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. O que é que Jesus está falando aqui? Que aqueles que fazem as mesmas coisas, gostam de fazer as coisas que o diabo aqui gosta de fazer, são considerados filhos do diabo. Vocês estão entendendo? Então, porque quando nós pensamos lá atrás, na serpente, os filhos da serpente, o que vem na cabeça, será que o diabo tem filhos? Jesus está dizendo que os filhos do diabo não são aqueles que ele gerou, mas são aqueles que fazem a mesma coisa que ele, como se fosse o seu pai. Um filho faz a mesma coisa que o seu pai. Então quem faz as coisas que dizem respeito ao diabo são os filhos do diabo, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus. Entenderam aqui esse ponto? Vamos um pouquinho mais para frente, e agora eu vou complicar, até agora está fácil. Apocalipse 12. Prepara agora, gente. Prepara, porque o negócio agora é estreito. Tem gente que está com medo. Só de falar Apocalipse, tem gente que já fala, não vou abrir lá não. Nossa. Fica procurando madeira para bater. Apocalipse, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o 17. Então foi visto no céu um grande sinal. Uma mulher vestida do sol, com a lua sob os seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas na cabeça, ou nas cabeças. Com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra.
E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com um cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouviu uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e de noite os acusa diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror. Pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Ela, porém, recebeu 2 asas como as de uma grande águia para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos. Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então o dragão se colocou em pé na praia junto ao mar. Opa, esse daqui nem precisava, né, o 18, porque ele já entra o capítulo 13. Eu sei que é bem complexo isso aqui, depende de várias informações. Eu falei exaustivamente sobre o Apocalipse durante 2 anos na nossa escola dominical. Os irmãos que participaram se lembram aí, nós falamos muito sobre isso. Então eu posso indicar alguma literatura, alguns livros para vocês, para facilitar o entendimento do todo. Mas pontualmente, aqui o capítulo 12, do que está falando? Vocês prestaram atenção? Tem uma mulher que está também para ter um filho, e o dragão, que é a antiga serpente, está também perseguindo essa mulher, e depois vai perseguir os filhos desta mulher, tanto tenta matar o filho desta mulher, quanto os filhos desta mulher, e faz de tudo para tentar destruir, mas ele não consegue e é vencido, esse dragão, essa serpente. Do que está falando? Quem é essa mulher? Nós entendemos à luz de todo o Apocalipse, e à luz de todo o Novo Testamento, que essa mulher e aquela mesma mulher lá de Gênesis está se referindo à mesma mulher. Alguns, principalmente os católicos, entenderam no passado que se tratava de Maria, mãe de Jesus, esse texto, porque é aquela que gera um filho que pisa na cabeça da serpente. Então pensava, essa mulher é Maria. Mas nós entendemos que não. Essa mulher, que seria como se fosse a esposa de Deus, é o que os profetas cansaram de falar no Antigo Testamento, que é o próprio povo de Deus. Deus diz que o seu povo é a sua noiva. No Novo Testamento nós sabemos que a igreja é a noiva de Cristo. E nós entendemos, eu sei que alguns pensam diferente, mas eu me ponho à disposição para discutir a respeito. Nós sabemos que no Antigo Testamento o povo de Deus era chamado de Israel. E no Novo Testamento o povo de Deus é chamado de a igreja. Sendo assim, Israel é a igreja do Antigo Testamento. E a igreja é o Israel do Novo Testamento. Não tem diferença entre Israel e não Israel. O povo judeu, como se fosse isso, ou os outros povos. Não está falando de etnia, está falando de quem é de Deus e quem não é de Deus. Então a serpente ou o dragão já está resolvido. Quem é? É o próprio diabo, o próprio texto deixou claro. Esta mulher é a igreja, ou Israel antigamente. De onde é que Jesus vem? Onde é que ele nasce? Deste povo. Ele vem deste povo. A serpente que estava tentando perseguir Israel, não consegue vencê-lo. Nasce aquele que há de reger as nações com o cetro para sempre, que é o símbolo do rei. E ele simplesmente é levado, não é vencido, ele é levado, arrebatado ao céu, que foi justamente o que aconteceu com Jesus, morre e ressuscita, é todo esse processo. E depois quem resta? Os outros filhos desta mulher, que somos todos nós.
contra quem este inimigo, essa serpente, esse dragão está tentando de todas as formas tragar e destruir. É disso que está falando aqui esse texto do Apocalipse. Eu sei que eu precisaria de muito tempo para explicar o porquê de todas as coisas, mas como a gente não tem esse tempo, eu me ponho à disposição para explicar depois pormenorizadamente a cada um, caso você queira. Então, quais são as sentenças para a serpente? Primeiro, ela passa a ser um símbolo de humilhação e maldição, e depois recebe uma sentença de inimizade e de destruição. Do que está falando? Tanto a igreja quanto o povo, todos nós, individualmente, temos um problema com Satanás, e Satanás tem um problema com a igreja. A igreja está avançando em direção aonde as hostes malignas agora estão dominantes. E é por isso que Jesus fala que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Não está falando que nós vamos descer lá no inferno, mas aonde esses seres que têm como destino o inferno estão atuando agora, no mundo, trazendo todo tipo de maldade, de tentação, de desgraça. E qual é o papel da igreja, dos filhos desta mulher? É fazer com que o reino de Deus avance, tirar o domínio dessas potestades, levar o bem, levar a justiça, levar o amor, levar a vida, tirar todo tipo de destruição e de cativeiro. Essa é a função. Então, obviamente, o príncipe das trevas, a antiga serpente, o dragão, batalha contra a igreja, para que a igreja não consiga. Mas o que o texto está dizendo, o outro texto que eu já citei, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Só que é o seguinte, ninguém ataca com porta. Porta é para defesa, não para ataque. Então, pela lógica, quem está atacando é a igreja, não o inferno. O inferno, ele não está... embora ele faça as suas investidas contra a igreja, é a igreja quem precisa estar indo em frente. Nós não podemos ficar acuados, vendo esse mundo sendo destruído, tudo de ruim acontecendo, e a gente simplesmente aqui, reunido num ambiente para cantar música. A gente tem que fazer alguma coisa. Conforme um projeto que em breve será implantado, vocês vão conhecer, nós somos uma comunidade do bem, a gente está aqui para fazer alguma coisa nesse mundo. Não é para simplesmente estar junto e cantar música. Em outras situações a gente vai falar mais a respeito disso. Então, há uma inimizade entre a igreja e a serpente, não só dela, mas os seus descendentes. E quem são os seus descendentes? Todos aqueles que fazem a mesma coisa que o diabo. Então, todas as pessoas do mundo que fazem a vontade do diabo têm uma inimizade com todo mundo que quer fazer as coisas da forma que Deus deseja. Isso é fato. Mas nós entendemos que a nossa luta, a questão pela qual lutamos não é contra pessoas. O que é que o apóstolo Paulo fala? Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades, contra os dominadores do ar. Nós não lutamos contra pessoas, por mais que pessoas se levantem contra a igreja. Nossa batalha ela é espiritual, não física. Nós não brigamos com as pessoas. Nós avançamos e destruímos as obras malignas do inferno. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então tá bom, vamos continuar. Quais são as sentenças que são dadas para a mulher? Presta atenção, versículo 16, volta lá. Gênesis 3, versículo 16. A mulher, ele disse, farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz, seu desejo será para seu marido e ele a dominará. Quais são as sentenças para a mulher? Primeira, haverá mais sofrimento em meio à sua maior alegria. Eu sei que algumas mulheres menos, outras mulheres mais. Mas é óbvio que antes da queda, a mulher podia até ter algum tipo de desconforto na gestação. Mas hoje, as mulheres arriscam a vida cada vez que ficam grávidas. Tem mulheres que numa menor escala, outras em maior escala. É um risco para as mulheres. A gente vê quantas complicações e quantas dores, e as irmãs, e umas que ficam ruins com isso, com aquilo. E na hora de ganhar o bebê, aí não tem dilatação, é o desespero, e se o médico erra, e não sei o quê, e passa do tempo, misericórdia, quanta desgraça acontece justamente nisso, que era para ser a maior das alegrias da mulher. Então, uma das primeiras sentenças por causa da queda é justamente o sofrimento em meio à sua maior alegria. Segunda sentença, e quanto a essas sentenças, deixa eu dizer algo para vocês, mas é Deus que está fazendo isso?
Então, algumas coisas está escrito claramente que é maldição. É Deus quem está fazendo. Outras coisas, o texto deixa muito claro que são apenas consequências do ato pecado. Porque ele corrompe, eu vou falar isso daqui a pouco, ele corrompe a natureza humana, e isso desemboca em vários problemas. Já vou falar sobre isso. Então, primeiro, sofrimento em meio a maior alegria. Segunda sentença, isso aqui é triste demais. Eu só estou levantando o problema. Daqui a pouco eu vou falar na solução para isso. Então não fica preocupado, irmã, em nome de Jesus. Segunda sentença é a servidão do seu gênero. Olha o que o texto fala. O seu desejo será para seu marido e ele te dominará. Isso aqui é de acabar com qualquer crente. É de fazer a gente perder o ânimo de continuar falando. Só que me digam se isso daqui não foi uma realidade durante tanto tempo. Foi outro dia que as mulheres começaram a conseguir o seu direito na sociedade. Outro dia, a mulher não podia votar. A mulher não tinha direito a nada. Agora a mulher está começando a conquistar o seu lugar no mundo. A mulher não tinha direito a falar, não tinha direito à voz. A mulher era um bem que era dado. Quando um homem queria casar com a mulher, ele pagava para o pai dela. Comprava, parece um bicho. Então você lê as histórias do Antigo Testamento, é feio de ver. O pai vai dar a filha em casamento. Aí ele engana o cara com a qual vai casar com a filha dele. Engana. Porque essa que ele queria casar e compra é a filha mais nova. Vocês conhecem a história da Raquel e da Lia. E aí o que ele faz? Ele não quer dar a filha mais nova e deixar a mais velha, porque senão ele perde dinheiro. Essa filha fica em casa, e mesmo que ela é mão de obra gratuita, ele está perdendo, ele está deixando de lucrar, porque ter filha era só para lucro, porque levar descendência, levar o nome para frente era homem. Um pai na época passada que não tivesse filho homem se sentia amaldiçoado. Só para vocês terem uma ideia, até hoje, sabe qual que é uma das orações do judeu? Eu não estou brincando, até hoje. Ele levanta e a primeira coisa que ele fala é: obrigado, Deus, porque eu não nasci mulher. Obrigado porque eu não nasci mulher. Mulher não tem valor nas culturas, nos povos, desde a antiguidade. Fala para mim quantas mulheres estão descritas no Antigo Testamento. É meia dúzia. Mas por quê? Porque elas não faziam nada? Era uma sociedade totalmente machista, totalmente sexista, que fazer com que a mulher vivesse em total submissão e subserviência, diferente do que era a vontade inicial de Deus, porque quando Deus faz a mulher, não a faz menor do que o homem. Então Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, mas não fala homem, sexo masculino. Quando fala homem ali, Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. O homem e a mulher são iguais diante de Deus, são diferentes em condições, possibilidades, em recursos naturais, mas são iguais em dignidade diante de Deus. E o que Deus está dizendo aqui: por causa do pecado, a mulher será submetida ao homem, ela vai ser subjulgada e a sua dignidade será diminuída. É terrível isso que está acontecendo, e a gente vê isso até hoje. Nós estamos num lugarzinho desse nosso querido Brasil, que é bem para frente. Outros lugares, irmãos, não são como nós vivemos aqui não. Mulher ainda continua não valendo nada, e eu acho que talvez na casa de algum de vocês, algumas mulheres ainda continuam não valendo nada, porque o jeito que os maridos tratam algumas mulheres, ele está dizendo: você não vale nada, né? Eu pago para você fazer o que você faz. Eu já ouvi de uma pessoa, uma vez, eu fiquei doente, uma irmã em Cristo, que ela tem que fazer as coisas em casa, porque como ela não trabalha fora e quem põe as coisas dentro de casa é o homem. Então, já que é ele que trabalha, ela então tem que simplesmente obedecer. De verdade, eu troco o serviço da casa por uma amassada numa obra fácil. Prefiro puxar enxada do que fazer o serviço da casa. É pesado, irmão. Você puxa ali, daqui a pouco você faz uma esticada. Raimundo, fala aí. Você está aí inteirão, está firme, tal, faz amassado, não sei o que, daqui a pouco você está bem. Agora vai a irmã lá, agacha, puxa o sofá e levanta, e vem para cá, e faz isso, e é a cozinha, e é o marido reclamando, e é a criança que está fazendo, e é o cachorro que está latindo, e é a torneira que está pingando, é a geladeira que está aberta, e a irmã está fazendo 1 milhão de coisas. Aí o marido chega em casa e fala assim: nossa, não está pronto ainda?
tem que amar na cara, né? Eu não vou falar mais isso. Não posso falar que eu tenho que ser mais educado, eu tenho que ser mais polido nas minhas palavras. Bem, esse irmão merece um... Mas a mulher, ela recebe isso, a servidão do seu gênero. Eu escrevi algo aqui, eu quero ler o que eu escrevi. Ó. A mulher foi criada para ser aquela que completa o homem, para ser o seu amor e parte de sua vida, de modo que ele deixaria todos os seus vínculos mais íntimos, familiares, os mais fortes, para estar sempre com ela. Eles deveriam desfrutar do mais profundo prazer e alegria de se entregarem e se pertencerem. Não haveria dor, vergonha ou tristeza. É isso que a gente vê aqui no começo. O pecado conduziu a história e o destino da mulher, reduzindo ao desejo do homem e servidão a ele. Os relacionamentos afetivos ficaram à mercê dos mais baixos e animalescos instintos. Porque não fala assim, o seu amor será do seu marido. Fala, ela vai estar entregue ao que ele deseja. Porque o que ela deseja está nem desejar. É assim que a mulher vem sendo tratada ao longo da história, irmãos. Isso é o retrato da mulher ao longo da história. Outro dia a gente começou a ver isso mudar. Até pouco tempo era desse jeito. Em todos os lugares. Todos. Vou continuar. Quais são as sentenças que Deus dá para o homem? Versículo 17 ao 19. Volta lá, Gênesis 3, 17 ao 19. E ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra do qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Até aqui está bom. Bem, quais foram as sentenças? Primeiro, se você prestou atenção, o pecado da serpente teve implicação só nela. O pecado da mulher teve implicação só nesse gênero feminino. Não implicou em nada. O pecado do homem desgraçou tudo. Porque o que o homem fez começou desembocando na desventura do trabalho. O trabalho era para ser algo sempre prazeroso. Porque, segundo o Ed Renekiewicz, eu acho muito bonito isso que ele fala, trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. O trabalho não é uma desgraça, o trabalho é uma bênção. Jovem, ouça o que o pastorzinho está falando. Trabalhar não é uma desgraça, é sério. Tem gente que acha que trabalhar é uma desgraça. Eu sei que não são só os jovens, mas eu vou passar um pano para os mais velhos, né? Trabalhar não é uma desgraça, trabalhar é uma bênção de Deus. O trabalho não foi desenvolvido depois do pecado. Quando Deus institui o trabalho para Adão, ele estava lá no paraíso. Aí alguém pode pensar, como que pode ser o paraíso se tinha trabalho, né? O trabalho nunca foi um problema. O problema são outras coisas que vêm por causa do pecado. Mas o pecado, ele transtorna o trabalho e torna ele, ao invés de uma bênção, uma bem-aventurança, numa desventura, porque fala, terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Não é fácil não, tem alguns de vocês que estão lutando, eu estou acompanhando alguns dos irmãos aqui bem de perto, e eu estou vendo, mas trabalha, mas luta, e faz, e não sei o que, e cava, e cava, e cava, e cava, e a terra é seca, a terra é dura, e o irmão bate, fala, uma hora sai água, uma hora fofa essa terra, uma hora alguma coisa, e nada, misericórdia, misericórdia. E aí consegue, é só o pão daquele dia, aí você está cansado, não tem nem força para o dia seguinte. Luta, 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 parece que o negócio não vai. Alguns falam, pastor, será que é alguma maldição? Será que é porque eu não dou o dízimo? Né? Aí eu falo, não, meu, por favor, né? Se você não der o dízimo, você não vai não ser abençoado. Você só vai para o inferno porque você é avarento. Só isso. Não, brincadeira. Brincadeira. Mas... tem gente que faz e não consegue, não anda. Mas isso é resultado do que Adão fez. Porque por causa dele, a pessoa ia ter que trabalhar e trabalhar muito para conseguir pouco. E aí, como a gente não tem a cabeça muito boa, a gente consegue o pouco e o que a gente faz? Desperdiça. Então assim, você trabalha, aí nasce o primeiro fruto. Aí você come o fruto e a semente. É muita marmotagem, mas esses somos nós, né? Somos nós, todos nós, fazemos isso o tempo todo, mas não era para ser assim, era para trabalhar e o negócio ser mais fácil, né? Como naquelas terras lá de Goiás, lá de Minas, alguns lugares aqui para o interior, aquela terra é roxa, sabe? Que você vai andando no caminho chupando uma mexerica, aí você pega, cospe o caroço assim, no outro dia você volta, o que tem ali?
Um pé de mexerica, já está lá a folhinha apontando. Fala, que isso, velho? O negócio flui aqui, né? Mas tem lugar que misericórdia, você planta, você cuida da terra, e você vai atrás, e você tenta, e o tempo não ajuda, e a terra não ajuda, é tudo difícil. Aí você olha e fala, pastor, esse sou eu, tudo para mim é difícil. Pois é o pecado. O pecado fez com que o trabalho fosse assim. Então, irmão, não reclama não, continua lutando, vai batalhando, Deus vai dando graça, e aos poucos você vai vencendo, até que você vai chegar lá. Mas, abro aspas, alguns de vocês nunca deixarão de ser pobres. Pastor, você está amaldiçoando a gente? Não, estou jogando a real aqui, não vou iludir não. Alguns de vocês nunca deixarão de ser pobres. Alguns porque não têm juízo e não sabem investir, não sabem trabalhar o dinheiro que tem, come a semente. Outros por provisão de Deus, porque o dia que você tiver um gato para puxar para o rabo, você some. Vai falar que você não conhece gente assim. Deus me abençoa, o dia que... Nossa, como eu ouço isso. O dia que o Senhor me der, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nossa, eu recebo tanta promessa dos outros, vocês não têm noção. Tem gente que eu sei que é verdade, porque a pessoa não é de mentir. Mas tem cada pessoa, mesmo me prometem tanta coisa. Pastor, o dia que eu conseguir isso, é isso que acontece. O dia que eu conseguir isso, é isso que acontece. Eu recebi promessa para mim, recebi promessa para a igreja, para um monte de coisa. E aí tem gente que a hora que consegue, cadê essa pessoa? Aí você vê só no Facebook, está lá em Aruba, né, curtindo, tá. Vai lá, irmão, vai passear. Então, a desventura do trabalho, o que mais como sentença? A desordem da natureza. Olha o que o texto fala. Ela produzirá espinhos e abrolhos ou ervas daninhas. E eu preciso de uns minutos aqui, por favor. Isso aqui é muito importante para você entender um monte de coisa. Não era para a gente ter nenhuma desordem na natureza. Nós vemos aberrações na natureza, nós vemos desgraças, e quando eu falo natureza, não estou falando só nas árvores, tá? Quando eu falo natureza, você entende que é o todo, não estou falando natureza só as plantinhas e os passarinhos, estou falando disso também, mas todas as coisas que não são como deviam ser, que foram planejadas no ideal, e mudaram o seu jeito de ser, todas essas coisas mudaram como são justamente por causa do pecado, e aqui eu quero falar pelo menos uma delas, e eu sei que alguns vão discordar de mim, mas agora eu não posso te responder, depois eu consigo, tá? Você pode me chamar em particular, a gente conversa. Ou a gente marca outra reunião para discutir isso. Nós estamos vivendo uma questão muito latente hoje, que é a questão de homossexualidade, ideologia de gênero, que estão tentando fazer algumas coisas e tal. Eu já preguei especificamente sobre isso aqui, mas eu preciso pontuar um negócio. Pastor, por que as pessoas são homossexuais? Tem algumas razões. A primeira delas, eu vou falar na proporção da menor quantidade para a maior. A primeira delas é uma questão de ordem espiritual. Algumas pessoas, porque se envolvem com algumas entidades espirituais, se tornam homossexuais. É fato. Mas nesse caso é simples. Orou, libertou, está zerado. Minha mãe tinha terreiro de candomblé. A gente viu os caras chegando lá, homem, e saindo de lá, jogando no outro time. Muito. Você chega a Coca e sai Fanta. Né? É bem isso. Não vi poucas pessoas fazendo isso não, vi muitas. Mas aí era a pombagira que estava lá, pronto, acabou. É sério. Pode induzir a pessoa à prostituição, à homossexualidade, a várias coisas. Isso é um caso, mas é a menor das quantidades. Um outro caso é um caso psicológico. Existem pessoas que por conta de influência, por causa de ser molestado, pelo fato de ser estimulado no corpo em algumas áreas que são erógenas de pequeno, por algumas influências, questões psicológicas. Poucas pessoas são, mas algumas são, só por questões psicológicas. E para essa talvez funcionasse o que estão tentando fazer lá do tratamento, quando é de ordem psicológica, mas isso também são casos isolados. Porque eu conheço um monte de rapazes que foram violentados e são homens. Tá? Então, não necessariamente isso. Agora, a quantidade mais esmagadora dos casos, e aí quando eu vejo um Marco Feliciano falando o que fala na internet, e o Silas Malafaia, esses caras, aí é para doer o coração, é para doer, porque não entenderam nada. Nossa, pastor, você sabe mais que eles, mas é o que está aqui, ó.
espinhos e abrolhos. Quando o pecado entrou na criação, mexeu com toda a estrutura do que é o ideal. O ideal é assim: o bedido é bedido. Quem que fala assim? Quem que fala assim, Paulo? O Agnaldo Timóteo. O bedido é bedido. Então, nasceu menino é menino, nasceu menina é menina. Isso é o natural, isso é a natureza. O gênero é natureza. A opção sexual deveria acompanhar o gênero, porque a opção sexual é uma questão mental, é uma questão lá dentro do seu cérebro, não diz respeito apenas à sua genitália, mas uma coisa deveria acompanhar a outra. Acontece que quando o pecado entra na natureza, ela desarrumou a ordem ideal e natural de muitas coisas, e cada um de nós está desarrumado em uma área da vida, pelo menos, todo mundo aqui, sem exceção. Agora tem uns que por alguma razão ficaram desordenados nessa área da vida, e os seus desejos não correspondem à natureza do seu sexo, do seu gênero. Ficou desordenado na sua natureza. A natureza não era para produzir espinhos e abrolhos, passa a produzir. Não era para nascer cabrito com 2 cabeças, e nasce. Não era para nascer gêmeos siameses, e nasce. Não era para nascer pessoas deficientes, e nascem. Não era para nascer um monte de coisa, não era para ter isso que nós sabemos que não é o normal, não faz parte da norma. A norma era para nascer homem, homem, mulher, mulher. O gênero, a genitália corresponde ao desejo. Mas por causa dessa disfunção do pecado que corrompeu a natureza humana e natureza da criação, aconteceu que algumas pessoas nascem assim. Então tem gente que nasce homossexual, nasce. Eu sei que eu vou ser criticado pela minha postura, mas nasce. Não, mas o cromossomo é X. Não estou falando de cromossomo. Não é questão de ser XX, XY. Porque isso define a genitália, isso define o seu gênero, não define a sua opção sexual. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Alguns de vocês aqui são pervertidos sexualmente. Alguns dos irmãos que estão aqui não podem ver uma mulher, não conseguem ficar sem pornografia. Alguns de vocês são mentirosos e irresolutos, quando vêm já estão mentindo. Alguns de vocês são caloteiros e gostam da coisa, deve aqui, deve ali, deve acolá, deve para todo mundo. Devo, não nego e não pago jamais. Se me cobrar eu ainda vou no outro lugar, não compro mais aqui, hein? Sem vergonha. Cada um está pendido para um desvio, todo mundo. Isso é a natureza pecaminosa, lá atrás, é o que fez o ser humano. O ser humano caiu daquele estado de perfeição. E algumas pessoas desenvolveram essa questão. Mas sabe qual é o problema da homossexualidade? Não é a homossexualidade. O problema da homossexualidade é a cultura na qual nós estamos inseridos. Porque a nossa cultura ocidental, judaico-cristã, tem problemas com questões sexuais. Já falei isso diversas vezes no púlpito. Nós fazemos parte de uma cultura onde problemas dizem respeito à área sexual. Tudo que é ofensivo na nossa língua passa por algum cunho sexual. Você vai xingar a mãe de alguém, é alguma coisa sexual. Você quer falar alguma coisa de alguém falando mal, é alguma coisa sexual. Todo palavrão da língua portuguesa envolve questões sexuais. Porque nós estamos numa cultura judaico-cristã ensinados num problema onde até outro dia havia uma doutrina a partir da Igreja Católica, e muitos evangélicos abraçaram isso, que sexo é pecado. Então, entenderam inclusive que o pecado original, já pensaram isso, o pecado original foi uma relação sexual. Por isso que Maria teve que continuar virgem, porque senão ela não seria santa. Então ela é Virgem Maria até hoje para os católicos, porque se ela tivesse tido relação, ela não seria plenamente santa, totalmente santa. Misericórdia, o Novo Testamento está falando dos irmãos, das irmãs de Jesus, irmãos e irmãs. Então nós somos uma sociedade com problemas de cunho sexual. Então é assim, o pastor rouba a igreja, o pastor mente, ele é falso profeta. Alguém expulsa ele da igreja? Ninguém. Ah, mas o pastor adulterou. Opa, joga esse homem fora.
Por que o adultério é um pecado que exclui um pastor de uma igreja e roubar a igreja não afasta ele do cargo ministerial? As pessoas fazem vista grossa. Todo mundo aqui conhece um pastor que rouba a igreja. Você fala, você é pastor? Não, tem um tesoureiro aqui, tamo junto, Bruno. Tem os econômicos também que acompanham aí, então está todo mundo no balaio. Tem uma gangue, temos uma gangue dos barbos aqui. Bruno, deixa a barba, Bruno. Né? A gente conhece um monte, a gente sabe. Eu conheço um monte de crente de outra igreja que vive falando mal do pastor e da igreja, porque eu dou dinheiro lá, não sei porque que faz com o dinheiro, o pastor sempre de carro novo, e o pastor está sempre viajando, a família do pastor ninguém trabalha, todo mundo tem dinheiro, e na igreja as coisas não acontecem nada. Está todo mundo dizendo, veladamente, o pastor é um ladrão, mas ninguém faz nada. Agora, se o problema fosse sexual, aí tira o homem. É uma sacanagem. Está de brincadeira. Mas por quê? Porque na nossa cultura, as questões sexuais são um problema. Então, o peso que se dá para a homossexualidade é tão grande, justamente por causa da sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade com problemas sexuais. Eu ouvi o Caio Fábio falando uma coisa que eu achei fantástico. Por que nas culturas orientais, não cristãs, não tem psicanalista? Porque eles não têm que tratar trauma sexual nenhum. E quase todos os nossos traumas são traumas sexuais. É só você ler Freud. Você vai ver que Freud era um cara com problema sexual. E tudo que ele fala era problema sexual. Então, segundo Freud, vamos lá, interpretar o seu sonho. Olha o dom de revelação do sonho. Você está no seu sonho, irmão. Eu sei que você já sonhou com isso. Irmãos homens, principalmente, já sonharam com isso. Presta atenção na explicação de Freud. Você está fugindo no seu sonho desesperadamente. Você entra numa rua, você entra na outra. É meio Doom, Maurício. Meio Doom. Você está escondido, você não sabe quem é e tem alguma coisa chegando. E você está correndo, e você está correndo. O que é isso? Você tem tendências homossexuais. Simples. Você não quer assumir. Você não quer aceitar que tem alguém vindo por trás de você. É isso. Psicanálise freudiana. Simples assim. E Freud era o quê? Judeu, inserido numa cultura cristã. A nossa cultura tem esse problema, e a gente lida com as coisas a partir da nossa cultura. Nós lemos o mundo, lemos a vida a partir da cultura, crente. Só que eu desafio você a ler a vida, ler o mundo a partir do Evangelho, não a partir da sua cultura. A nossa cultura, como diria o John Stott, é uma contracultura, é uma cultura diferente da cultura do mundo. Nós lemos o mundo a partir dos olhos do Evangelho, não a partir do que o mundo está falando. O mundo tem esse problema, a religiosidade tem esse problema. Então, quando você olhar para uma pessoa que é homossexual, você vai entender o seguinte: se isso que ela faz é um pecado, ela é um pecador como eu sou um pecador. Ponto e acabou. Eu peco numa área, ele peca em outra. A minha fraqueza é numa coisa, a fraqueza dessa pessoa em outra. E aí você se coloca igualzinha a ela diante de Deus. Você usa de misericórdia com ela e Deus vai usar de misericórdia com você. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É assim que funciona. Tá bom? Eu tinha muita coisa para falar nesse aspecto, mas eu não tenho tempo. E aí, por último aqui, quanto às sentenças dos homens, eu passei muito do horário, né? Meu santo Jesus. Quanto às sentenças para o homem, a morte humana como fator normativo. O ser humano passa então a morrer. Não era para Adão morrer. E ele morre fisicamente e espiritualmente. Ele morre por conta do pecado que entra. Deus diz para ele: olha, ao pó você vai voltar. Nós sabemos lá por Romanos capítulo 5, que por causa do pecado de um homem, entrou o pecado no mundo, e porque o pecado entrou no mundo, entrou também a morte. A morte não era para ser uma amiga de cada um de nós, mas é uma norma. Você nasce morrendo. Já disseram que a única coisa certa na vida é a morte. A não ser que Jesus venha, a única coisa certa é a morte. E aí, do versículo 22 ao 24 que nós lemos, fala uma coisa que parece uma desgraça, mas foi a nossa bênção. Adão e Eva foram expulsos do jardim. E não só foram expulsos do jardim, como na entrada do jardim, protegendo para que eles não mais pegassem, não tocassem na árvore da vida, foi colocado alguns querubins ali, espada flamejante, foi assim, pôs aquele arsenal para que eles não entrassem mais de volta no jardim. Foram expulsos desse lugar de delícias. Foram para a vida real agora, pecadores. E não puderam mais voltar. Então, quando pensa,
Adão e Eva foram expulsos do jardim. Parece um castigo, então é uma bênção na verdade, só que com cara de castigo. Por que uma bênção? Porque ali eles estavam condenados. Naquele momento, eles estavam apenas com a esperança de uma coisa boa para acontecer. Mas se o ser humano, a partir dali, rebelde, continuasse comendo do fruto da vida, ele viveria eternamente em rebeldia. O que Deus fez foi dar oportunidade para que a raça humana recebesse a redenção. Se o ser humano ali fosse eternizado com o fruto, estando em rebeldia, estaria eternamente rebelde. Na verdade, o que Deus fez foi preservar a raça humana e dar para ela oportunidade para que ela vivesse. E eu finalizo dizendo que o Evangelho de Jesus Cristo é a solução para todos esses problemas que eu apresentei aqui para vocês. Todas essas coisas que aconteceram lá no Éden, que a gente vê reflexo disso até hoje, o Evangelho de Jesus Cristo é a solução de Deus para todas essas maldições, para todas as consequências do pecado. Sobre aquilo que falou contra a serpente, já está dito. Alguém lhe pisaria a cabeça, embora a serpente lhe feriria o calcanhar. Nós sabemos que está falando de Jesus Cristo, mas nós sabemos que também está falando da igreja. Paulo, na carta aos Romanos, fala que em breve o nosso Deus esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Diz também a respeito das sentenças que foram dadas para a mulher. Eu disse aquilo que era terrível, aquele sofrimento da mulher, mas graças a Deus Ele colocou agentes. É porque as pessoas acham que servir a Deus é fazer coisa na igreja, mas tem gente que nem teme a Deus e serve a Deus. Os médicos, os cientistas, são agentes de Deus para melhorar a vida das pessoas. Aquela maldição, aquele fardo das mulheres, foi em muito amenizado, quando não totalmente eliminado em alguns casos, por causa da medicina e por causa da ciência. Aquilo que era uma desgraça de tanto tempo, minha avó dizia, ela era parteira, ela falou: quantas mulheres morreram na minha mão? Porque não tinha recurso, não tinha cesárea. Ela lá no interior que ela morava, ia ter o bebê, não tinha cesárea. Pensa isso, irmão, você que fez cesárea, você sabe a dor que você estava sentindo, e você não tinha dilatação. Quantas mulheres morriam por causa disso? Então a ciência e a medicina vêm como agentes de Deus para ajudar as mulheres nessa sentença. Uma outra coisa, a servidão do gênero, ela foi extirpada na cruz de Jesus Cristo. Mulher não é menor do que o homem, mulher não tem que ficar servindo o homem, mulher não tem que abaixar a cabeça para homem nenhum, mulher não está abaixo do homem, mulher não tem que viver em servidão do homem, porque em Cristo Jesus não há diferença entre grego, entre judeu, entre justo, entre injusto, não tem diferença entre ninguém, todo mundo é igual diante de Deus, inclusive homens e mulheres. Está escrito isso em Gálatas capítulo 3, versículo 27, versículo 28. Homem e mulher são exatamente iguais, não há diferença. Se algum dos irmãos faz diferença com a esposa ou com outra mulher, você não vive à luz do Evangelho. Então você vai sair daqui dessa igreja, e quando você vir alguma mulher sendo injustiçada, por ser colocada como menor do que os homens, você tem a obrigação como agente do reino de Deus de falar assim: em Cristo Jesus não há diferença. Se teve uma maldição lá no Éden, agora tem uma bênção na cruz do Calvário, e todas as mulheres foram redimidas. É por isso que mulher serve a Deus na igreja do Nazareno. Algumas igrejas históricas, as mulheres não podem servir como pastoras, como mestres, não podem, são proibidas. Proibidas. Igreja presbiteriana, por exemplo, mulher não pode ser pastora, não pode ser líder, porque como o Paulo vai falar, que eu falei que é o texto complexo, Paulo vai falar que a mulher agora, o negócio dela é o seguinte: tem que ganhar da luz, e ela vai ser salva sim, não deve ensinar. É o Paulo quem fala isso, mas ele mesmo contradiz essa fala, porque ele estava encharcado da sua cultura. Ele mesmo contradiz, dizendo que não há diferença entre homens e entre mulheres. Mulheres foram redimidas, e por isso a igreja Nazarena aceita inclusive pastoras. E por último, a sentença sobre o homem: o trabalho não é a maldição é a fadiga do trabalho, tá? Então, jovem, não adianta deixar de trabalhar porque fala: não quero maldição para a minha vida. Trabalha, precisa trabalhar, precisa lutar, vá atrás, né? A desordem na natureza precisa ser compreendida como tal. Então, quando você vê alguma coisa que não está na forma que devia estar, não julgue, entenda, e o que for possível corrigir, corrija. Algumas questões de genética a ciência tem trabalhado, algumas outras questões não tem tratamento, não tem o que fazer, tem que lidar com isso. E as coisas que só dá para lidar,
que lidemos com o máximo de dignidade possível, entendendo que nem tudo é do jeito que tinha que ser. E por último, a morte não é mais a norma. Se a morte entrou no mundo por causa de um homem, a vida eterna também veio por causa de um homem, Jesus Cristo. Então, se agora, ainda, hoje, alguns de nós, antes de Cristo chegar, ainda morreremos, quando Ele chegar, até os mortos hão de ressuscitar. A morte não tem mais a última palavra. A última palavra é do Senhor que nos deu vida. Amém? Bastante coisa, né? Puxa vida, desculpa, eu sei que ficou bem cansativo. Mas eu acho que é importante esse tanto de coisa, e senão eu não ia acabar nunca mais essa série. A gente não saiu do capítulo 3 ainda, vocês repararam? Né? Eu sei que lá no Éden foram colocados querubins para que ninguém tivesse mais acesso à árvore da vida. Segundo João, no seu evangelho, ele fala assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e ao teu filho que foi enviado. Jesus falando a respeito dele e do Pai. Ter vida eterna, comer da árvore da vida, não é pegar um fruto de uma árvore, é estar em comunhão com Deus. E se antes havia uma barreira entre nós e uma plena comunhão com Deus, agora em Jesus Cristo há um livre acesso. Por causa da morte dele na cruz, você pode ter acesso a Deus. Não é igreja que te dá acesso a Deus, não é pastor que te dá acesso a Deus, não é ritual que te dá acesso a Deus, é Jesus Cristo morto e ressurreto. Então chega diante de Deus e viva para a glória dele, em nome de Jesus. Amém?